Oi, eu sou Desirê, com 48 anos já e já 30 anos de estrada. Estou aqui no Site Fino para contar um pouco da minha história para vocês. E tem muita coisa para falar. Como surgiu a Desirê? Na verdade, eu já fazia shows, espetáculos em teatro como transformista, mas a Desirê nasceu em 96, numa festa de uma amiga, e era eu e o meu antigo relacionamento, e acabei fazendo sucesso, porque a briga era entre ele e a falecida lacraia que se chamava Volpe, e eu fui a sensação da festa. Aí dali em diante, comecei a fazer brincadeiras, festas, até que fui descoberto por Rose Bombom, que foi meu caso também, meu grande companheiro durante 4 anos. Mas antes eu me chamava Sarah Hamilton. Pois é, antes de ser Desirê eu tinha outro nome. Depois que eu fui batizado nas ruas da Penha por Rose Bombom como Desirê. E é só Desirê, não tem sobrenome. O Ché e o Franco é só porque temos que ter sobrenome nas redes sociais. Então dali em diante comecei a fazer show, mas a Cher veio depois. Eu comecei a fazer uma drag bem estilizada, fazer uma drag bem colorida, e naquela época era o boom das drags dos anos 90. Na época do teatro era transformista, mas quando já comecei a fazer show nas boates como drag queen. Bom, eu trabalhava no Nacional Visa, que depois virou Unibanco Visa, pra vocês verem quanto tempo tem isso, né? Eu admirava os shows da Jimmy Kier, da Verônica, era uma coisa bem mais drag, que aqui no Rio não tinha essa coisa muito drag. Então eu comecei a querer fazer uma coisa diferente. Aí numa brincadeira do aniversário da Rose Bombom, que eu já tinha parado, que eu era Sarah Hamilton, eu tinha dado uma pausa por causa do trabalho, e a Rose viu um vídeo cassete e falou assim, não, você vai ter que fazer show no meu aniversário. E eu bêbada falei assim, tá, eu vou fazer sim, vou fazer. Só que durante o dia, o álcool foi passando e eu ficando sóbria. Quando chegou a noite eu falei que não ia fazer. Aí a Rose, agora você vai fazer sim. Suzy Brasil, agora tu vai fazer sim. Aí acabei indo fazer show na boate He-Man, Niterói, e dali em diante os donos da casa começaram a olhar para mim com os outros olhos, pediu para marcar mais uma vez. Aí dali eu fui pro Boêmio, fui para outras casas. Quando eu fui ver, eu já era um meteoro, já era um foguete, fazendo show em tudo qualquer lugar. Foi uma carreira meteórica, muito rápido, nem eu senti. Bom, quando eu vi que estava dando certo, que eu estava entrando nessa vida profissional, ganhando dinheiro, aí começou a aparecer viagens. E era muitos shows naquela época era shows em tudo qualquer canto, né? E engraçado, né? Hoje em dia que poderia estar melhor, né, e deu uma diminuída. Mas naquela época a gente fazia show em tudo qualquer lugar. Até em churrascaria, eu entrava na churrascaria Porcão fazendo show, fazendo telegrama animado. Então quando eu vi que aquilo estava sendo muito rentável, aí eu falei assim, não. E eu tinha que acordar de manhã cedo para trabalhar lá na Nacional Visa. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero para mim. E começou a surgir muitas viagens. A Jimmy Kier me levou para São Paulo. De São Paulo foi a porta para eu ir para expandir para o Brasil. Que em São Paulo era a vitrine, né? É a vitrine. Então você fazia show na Blue Space, você saía de lá já com 4, 5 shows marcados no Norte, Nordeste, no Sul. Continuei, saí do trabalho, que era um trabalho até temporário, que ia ser efetivado e eu não quis ser efetivado. Bom, a Cher entrou na minha vida em 98, final de 98, que foi o boom da música Believe e Strong and On. Eu fazia muitos eventos de moda, como Mundo Mix, Mercado Cantareira, e num desses, que foi na Cantareira, eu estava fazendo This Joy e com uma peruca branca toda esvoaçante, né, imensa, um olho com fumê que dava nó na nuca, atrás da nuca. E umas senhoras entraram no camarim, a Rose estava apresentando nesse mercado, falaram que eu parecia com a cantora Cher. E eu fiquei pensando, gente, assim, já conhecia a Cher, mas não era fã da Cher. Eu era louco pela Tina Turner, né? Aí tá. Aí quando eu fui fazer uma festa no Rio Sul, teve uns héteros que também falavam que eu parecia com essa cantora. Aí eu comecei a pesquisar. Um belo dia, eu fazendo Le-Boy, que eu era fixa da Le-Boy, eu fazendo Feel It, do Tico. Mário Rochard nesse dia me maquiou, que eu só fazia maquiagem muito colorida. Aí ele fez uma maquiagem mais suave, preto com marrom, e eu coloquei uma peruca anelada, não tão cheia quanto essa. E entrei fazendo essa música, e o público começou a gritar, Le-Boy lotada, dia de sexta-feira, começaram a gritar axé, axé, axé. E eu fazendo show, eu axé,
O que eles estão querendo? E era o boom do axé music. Será que eles estão pedindo para eu fazer axé? Eu louca, fervendo de ódio. Né? Porque naquela época eu só queria fazer músicas estrangeiras, que era o auge do drag music. Aí quando acabou o show, o Mário falou, realmente, você lembra muito a cantora axé. Investe nisso de verdade, como a Rose já tinha falado. Aí eu comecei a investir, a olhar, a ver o jeito que ela andava, o jeito que ela respirava, as caras e bocas que ela fazia, a boquinha que ela faz. Aí eu fui estudando ela e foi acontecendo. Até que um belo dia, a Jimmy Key levou uma foto minha, para o tio dela, que é o dono de uma boate. Era o dono de uma boate em Londrina, no Paraná. Ele ficou encantado e me levou pra lá. Exatamente, gente, eu não era fã da Cher. Foi por um acaso, disseram que eu parecia com a mulher e eu acredito até hoje o povo fala, eu acredito. Às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que sim, às vezes tem ângulo, tem foto, tem trejeitos, mas queria ter o corpo e a conta bancária dela, mas não tem. Mas eu comecei a ser fã através disso, que eu comecei a estudar, eu vi como ela era magnífica, as coisas que ela fazia com a causa LGBT, né? Quando ela comentou até sobre a causa do HIV, que naquela época se falava câncer gay, na década de 80, e ela tinha muitos amigos gays e muitos bailarinos. E cada semana morria 2, 3 naquela época e ela ficava sem entender, se falava câncer gay. E a única artista que entrou nessa causa foi Elizabeth Taylor, que criou a ANFA. E o Elton John e a Cher são madrinha e padrinho da ANFA, que entrou nessa causa junto com a Elizabeth Taylor, que hoje não está mais entre a gente. Bom, eu quando comecei, eu sempre quis ser artista, né? Eu escrevia textos, eu escrevia novelinhas com os meus amigos, com meus vizinhos, isso na década de 80. Então, quando eu assistia a novela Vale Tudo e depois veio Tieta, eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida, quero ser ator. Aí foi quando eu entrei no teatro, me formei e o meu primeiro personagem feminino foi no teatro e não se falava em drag queen naquela época, se falava transformista. Na verdade, eu fiz um personagem feminino, né? E depois quando eu comecei com essa onda drag, que eu vi que estava sendo, depois do filme Priscila, né, que veio esse boom, né, da drag queen, que veio essa coisa de drag, a Divine, aí depois veio RuPaul, né? E eu fui entrando nessa onda, falei, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero, porque eu gosto da transformação, eu gosto do palco, eu gosto da luz, eu gosto da iluminação, eu gosto de dar pinta, eu gosto de estar ali atuando, eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de fazer as pessoas se emocionarem com cada personagem que eu faço. Tanto que eu nunca fiquei só num personagem. A Cher foi o meu é o meu carro-chefe, mas eu já fiz de tudo um pouco, né? Já fiz de cada coisa que vocês não têm noção. Sim, 30 anos de carreira, mas como drag eu digo que foi que eu comecei em 96, que a Desirê veio em 98. Nem drag, eu não vou dizer que são 30 anos de drag, porque em 1989 não existia drag, era transformista. Vamos dizer como artista LGBT, né? Cada época tinha sua fase, né? Eu tive a fase do teatro, depois tive o boom do início de carreira, depois eu tive o boom do estrelato, de fazer show em tudo qualquer lugar, de ser convidada para fazer as festas, grandes festas no Rio de Janeiro, de fazer a Val Demente lá em Juiz de Fora, fazer Ex Demente, fazer a Festa Beat, entendeu? Então isso para mim foi um grande auge. Bom, eu me reinventava sempre me antenando com tudo ao redor. Hoje em dia está muito mais prático com a internet. Mas naquela época a gente via certas coisas que não tinha internet, a gente via coisas assim, figuras, revistas, amigos que vinham de fora, traziam alguma coisa pra gente. Então eu sempre gostei do novo, eu sempre fui a favor do novo, vamos reinventar, adoro fazer música antiga, adoro flashback, mas a gente tem que fazer um novo. Então eu sempre gostei de fazer outros personagens, como aconteceu de shows montados, com peças de teatro, eu tinha que ir pro outro lado, porque a gente tem a nossa queda, que tem os seus altos e baixos. Tudo na vida da gente tem seus altos e baixos. Teve uma época que deu uma caída e eu falei assim, não, tem que fazer outra coisa. Vou virar caricata, vou pintar dente, vou fazer ziriguidum. Aí foi quando a Rose queria que eu participasse da buzina da Rose. Eu era a drag sensação. Era a drag que todo mundo queria ser. Então, eu entrar de caricata foi um choque para algumas. Então a Rose, eu quero que você faça caricata. Me pegou um Discman na época, botou, escolhe uma música e se vira. E eu fiz Ziriguidum. E quem estava no elenco? Suzy Brasil e Stephanie Camburão. Falei assim, nossa, como é que vai ser isso? Eu fiz Ziriguidum e eu fui ovacionada, fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Aí todo mundo começou a pedir, faz Ziriguidum, faz Ziriguidum, faz Ziriguidum. E eu no meio de Rose, Stephanie Camburão e Suzy Brasil,
fazer caricata ainda ser ovacionada, aquilo foi um babado, foi um escândalo. Então, eu acho que eu não tenho medo de mudar, de fazer Maria Bethânia, de fazer uma outra artista, de fazer qualquer outro personagem. Eu só sei que eu fiquei muito marcado com a Cher. Eu posso fazer uma personagem, mas qualquer pergunta que os outros vão falar, mas tá a cara da Cher, não adianta. Mas eu nem ligo para os outros falar isso, mas eu quero mesmo estar ali interpretando, fazendo, como eu já fiz Hairspray, eu fiz a Edna Tumblr, não sei nem como é que traduz, medo até de me cagar todo falando Tumblr, do Hairspray, e eu fazia a mãe da Tracy, que a personagem era a Karina. Se fosse fazer hoje em dia, ia ter que aumentar meu enchimento, ou eu ia ter que fazer a pilha, porque a Karina tá maior do que o enchimento. E eu ganhei o prêmio da revista S com melhor performance fazendo a Edna. E era incrível, eu com enchimento fazendo coreografia. O número da minha vida é Believe. Não adianta, eu acho que eu vou ficar velha e o povo vai pedir para fazer Believe. Às vezes eu não tô nem de Cher, eu tenho que botar qualquer peruca e fazer Believe nos locais que as pessoas pedem. Eu te dou tanto, faz Believe para mim. Eu, lógico, peraí, só um minutinho. Então é Believe. Believe ficou marcado para sempre. Eu já fiquei muito chateado, hoje em dia não, hoje em dia eu dou graças a Deus. Às vezes porque eu, como comentei, eu vim numa linha drag colorida. Eu gostava de exagero, gostava de perucões, olhões, cílios imensos, aquela coisa bem... Hoje em dia o povo conhece por causa da Drag Race, né? Mas na nossa época não tinha o Drag Race, então a gente já fazia aquela coisa, eu raspava a cabeça, fazia maquiagens na cabeça, entendeu? Eu usava aqueles cabelões imensos, cabeças, enfim. Então, naquela época me incomodava. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já aceito de boa, porque é o meu carro-chefe. Por exemplo, eu tive que acordar para isso e ver que a Cher é meu carro-chefe, eu sou marcado como a Cher, não adianta. Sim, eu pensei em ser transexual. Na verdade, foi assim. Eu trabalhava no caminhão do Faustão. É tanta coisa para falar. Trabalhava no caminhão do Faustão, Sorriso e Colgate no caminhão do Faustão. Fui a drag escolhida para trabalhar com ele. E, na verdade, não era contratada da Globo, era da Sorriso e Colgate. Então eu tinha que estar 8 horas da manhã, montada, pronta, e acabava o show na Papagê, era todas as quartas-feiras na Papagê, e o show na Papagê era 3 horas da manhã, chegava em casa quase 5, e 8 horas já tinha que estar pronta. E eu nunca tive barba, eu sempre tive uma penugem, um sujanhaque. Eu, quando tinha 18 anos, eu pintava para poder ter um cavanhaque. Depois que comecei a fazer show, eu tinha que tirar essa penugem, esse pouquinho que eu tinha. Conforme eu ia fazendo direto, foi engrossando. Aí naquela época ficava cheia de feridinha. E a Ione Carr, que é uma transexual, muito minha amiga, que eu amo de paixão, eu digo que é minha madrinha trans, falou comigo na época, eu estava indo para Volúpia de barca, voltando, eu comentando com ela, daqui a pouco tem que estar, e tá ferindo a minha pele. Aí ela toma um monociclo que afina os pelos. Só que eu não sabia, eu não tinha, eu era leiga nesse assunto. Eu comprei um monociclo, injetei, quando eu fui ver, eu já estava com peito. Tem gente que quer se transformar e demora. E comigo foi um mês e meio, eu já estava transformado. Isso vai de organismo para organismo. Eu fiquei apavorado com aquilo. Mas aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Fiquei bem, a pele tá boa. Aí deixei o cabelo crescer, mas eu tive muito problema. Tive muito problema no meio artístico, com colegas de trabalho, com as amiguinhas, que tudo falava que ela agora virou travesti. Que temos preconceito no próprio meio. Você é drag, quer tomar um hormônio, quer mudar um pouco o seu corpo, quer ter aquilo, né? Eu queria ser um pouco mais. E eu passei uma barra. Agora ela não se maquia direito, ela acha que é mulher. Ela não chama Desirê não, ela é travesti. Ela toma hormônio, ela é nervosa, ela quer bater em todo mundo, ela arruma confusão. Eu passei por maus bocados. E eu não vou citar nomes, são pessoas que eu gosto muito. Mas passei de falar pro dono de casa para não me chamar, porque eu não era mais drag, eu era travesti. Passei por isso, meu amor. Eu me considero um artista doido. Eu me aceito do jeito que eu sou. O peitinho de hormônio continua. Eu tenho um suspiro, ficou, né? Eu tinha um peito maior, lógico, né? Não tomo mais hormônio, me sinto bem, eu acho que tudo tem sua fase. Eu comecei a me hormonizar com 33 anos de idade, parei com 40 e vi que não era nada daquilo. Como eu bebia também, gostava muito de beber, parei, hoje em dia eu bebo socialmente quando eu quero. Nossa, a importância da Rose Bombom na minha vida totalmente, porque quando ela viu meus vídeos, que eu não era Desirê, eu era Sarah Hamilton, ela falou, nossa, mas você tem talento, você podia estar não sei o quê, eu, não, mas agora eu estou trabalhando, eu estou no banco, quero mais essa vida, então ela foi muito importante. Ela queria que eu fosse pro palco.
Ela queria que eu fizesse show no aniversário dela. Só que ela não esperava que isso fosse dar esse boom todo. Tanto que ela falava que os dois maiores orgulhos dela era a Suzy Brasil e Desirê. Na época que ela falava, né? Depois surgiu outras, né? Porque ela achava que eu só ia fazer show no aniversário dela, ia fazer uma brincadeira, e dali foi um boom. E foi para tudo qualquer lado. Então a Rose foi uma pessoa muito importante, não só para mim, mas para muitos artistas e para o cenário LGBT. E ela abriu muita porta para muita gente. Ela não tinha medo, ela queria que todo mundo aparecesse. Se ela via que você tinha talento, como ela falava, você vai pegar o microfone sim, eu vou viajar, você vai apresentar. Ah, mas fala pelo menos o roteiro e diz que eu viajei, mas pega no microfone. Aí foi daí que eu perdi o medo do microfone. E foi aí que eu comecei. Como eu já tinha vindo do teatro, então para mim já foi mais fácil, né? O nosso relacionamento, o meu relacionamento com a Rose, atrapalhou e também ajudou. Lógico que ajudou muito mais do que atrapalhou. Que eu lembro que uma época a Rose não fazia show em certos locais e muita gente não me chamava porque achava que a Rose não ia deixar, porque tinha vínculo com a Rose, porque era a casa da Rose. E até que aconteceu uma situação, aí eu queria tanto te chamar, mas será que a Rose vai deixar? Aí eu falei assim, lógico. Aí eu cheguei, Rose, aquela casa tal que você não faz mais show, que você brigou, quer que eu faça show. Vai ganhar o seu dinheiro. Entendeu? Mas alguns lugares não perguntavam, deixava rolar. Como eu vejo a Desirê daqui uns anos, eu acredito que se eu não morrer no palco, eu queria morrer em evidência, no palco, né? Eu acho que eu não me aposento, não. Eu acho que eu quero continuar, se eu puder, eu quero continuar. A não ser se eu ganhar na Mega Sena ou na Quina, aí eu vou viver de renda num sítiozinho, isolado de todo mundo, aparecer de vez em quando. Oi, gente, obrigada pelo convite, Site Fino, valeu, muito bom estar aqui contando um pouquinho da Desirê, que tem muito mais coisa para contar. Espero voltar outras vezes para aqui, para a gente bater um papo. E me sigam aí nas redes sociais, Desirê Cher, com 2 R's, tá? No Instagram e no Facebook, Desirê Franco e Desirê Cher. Tá bom? Beijo. Obrigada, Fino.